Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. E hoje, quarta-feira, Deus tem preparado grandes coisas para nós, Deus tem fortalecido as nossas vidas, a graça de Deus está sobre nós. Hoje é dia de crescer 1%. Hoje é dia de alcançar o coração de Deus. Hoje é dia de mergulhar nesse oceano de amor. Diga comigo assim, ó. Hoje é o melhor dia da minha vida. Você aqui da família 659, que todas as manhãs está aqui comigo, buscando a Deus, aprendendo da palavra, se dedicando em amor à palavra do Senhor, buscando crescer, buscando melhorar a tua vida, melhorar a sua família, buscando resolver os seus problemas e torná-los realmente adubo para o seu crescimento. Esse é o lugar certo para você. Esse é o lugar preparado por Deus para você, para que você possa crescer em Deus. Se você estava buscando isso, você encontrou. Nosso amor pela palavra, nós declaramos esse amor pela palavra. Declaramos o nosso amor pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é capaz, é a única capaz de transformar a vida de um homem, de uma mulher, a vida de uma família. Então, bom dia aí a cada um de vocês. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã novamente, começando esse dia. Bom dia, eu desejo sobre você, eu quero abençoar você, que o seu dia seja um dia repleto da presença de Deus, que você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus segure nas suas mãos, direcione a sua vida, te leve pelos lugares corretos, te leve até as pessoas que Ele tem preparado para você, tanto para você ganhar para Ele, evangelizá-la, quanto pessoas também para fortalecer você na fé, que serão bênção na sua vida. Eu abençoo a sua família, a sua casa, o seu lar. Eu declaro sobre a sua família a prosperidade do Senhor. Em tempos tão difíceis, que venha resplandecer a bênção de Deus aí sobre a sua casa, a ponto de transbordar uma grande multiplicação em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um texto hoje em Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos 17, versículo 11. Nós vamos continuar falando da palavra. Nós estamos aqui essa semana exaltando a palavra, falando da palavra, ensinando sobre a Bíblia, sobre a palavra. O que a Bíblia diz sobre ela mesma? O que a Bíblia diz sobre ações diante da palavra? Então você está aqui com um livro, e esse livro não é qualquer livro. Esse livro, ele é um livro deixado para nós, escrito por homens, inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, para que possa nos conduzir, para que possa nos exortar, para que possa nos mostrar o caminho, iluminar o nosso caminho. Então nós estamos diante da palavra, e a palavra é a vida para nós, é vida para mim e para você, e nós vamos nesse momento aprender um pouco mais sobre a palavra. Atos 17, versículo 11. Bom dia aí quem está chegando na família 659. Olha, vai chegando aí, já vai fazendo os convites para as pessoas que você conhece. Convida aí, manda o convite para elas, chama elas para estar junto com a gente, em nome de Jesus. Bora lá então. Versículo 11 do capítulo 17 de Atos. Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se de tudo era assim mesmo. Eu vou ler mais uma vez, como é um versículo só, e você preste muita atenção. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse,
examinando todos os dias as Escrituras para ver se de tudo era assim mesmo. Hoje eu quero falar sobre 3 atitudes que nós devemos ter diante da palavra. Você tem a Bíblia, eu tenho aconselhado você a ter a Bíblia, ter a palavra, por mais que você leia também nos aplicativos, nos ajuda bastante, tem aí os devocionais, principalmente, para que você também não se distraia. É importante você ter, você tem essa possibilidade, você tem como ter, nós não temos nada que nos impeça de ter a Bíblia impressa para que você possa segurar ela, para que você possa ver ela, para que você possa anotar sobre ela, para que você possa destacar. É algo que vai ficar para a tua família, para teus filhos, netos, para as pessoas que são da sua casa. É muito legal a gente ter a nossa Bíblia e a gente amar ela. Então eu quero compartilhar com vocês 3 atitudes que nós precisamos ter, posturas nossas diante da palavra. A primeira atitude que eu quero explicar para você, instruir você, motivar você a ter, é a atitude da honra. Nós precisamos ter honra diante da palavra. Então, até fazer aparecer a Bíblia aqui, para que você possa ver a Bíblia. Nós precisamos ter honra diante da palavra. O que é a honra? O que é a honra? A Bíblia fala tanto da honra, fala por honrar pai e mãe, fala sobre honrar líderes. E a palavra ela deve ser honrada. Nós temos que entender o que é a palavra, não necessariamente o papel, o livro físico, mas a Bíblia ela é a verdade. A Bíblia a gente pode comparar usando o exemplo de Cristo. Cristo disse: eu sou o verbo da vida, o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1. O verbo é a ação de Deus. A palavra viva de Deus, o próprio Cristo que a encarnou, viveu conosco aqui nessa terra. A Bíblia, ela é essa palavra viva. A Bíblia é a própria ação de Deus em nós, está aqui. A Bíblia ela é a marca do que nós devemos crer como doutrina, como ensinamento, como princípio para a nossa vida. Nós, como cristãos, não temos outro fundamento a não ser Cristo. E nós não trazemos para a nossa vida nada que a Bíblia desaprova. E nós valorizamos aquilo que a Bíblia aprova. A Bíblia é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Aí alguns dizem assim: mas pastor, tem tanta diferença, as Bíblias são tão diferentes. Você tem que entender que a Bíblia ela foi escrita em hebraico e ela foi escrita em grego. O que nós temos na mão, ela é uma tradução. É uma tradução da palavra. Por exemplo, a minha versão foi traduzida, é a nova versão internacional, uma sociedade internacional que traduziu a Bíblia. Tem um estilo de tradução. Pode ser que a tradução seja uma traição e ela esteja equivocada. Isso pode acontecer. Pode acontecer palavras traduzidas fora do contexto, palavras que foram traduzidas erradas, que de repente usaram uma palavra no português muito antiga naquela época e hoje perdeu o sentido da palavra. Pode acontecer. Porque a tradução ela sempre está sujeita a um erro. Ela sempre está sujeita a uma mudança de sentido na palavra. Isso faz parte do idioma. No entanto, o original não. É por isso que a gente precisa, claro, ter uma boa tradução da Bíblia. João Ferreira de Almeida, as da Sociedade Bíblica, são boas traduções da Bíblia. Talvez a gente tenha que desconfiar um pouco das traduções que são, por exemplo, como a Nova Linguagem de Hoje, outras linguagens mais contemporâneas assim, que traduzem com uma linguagem muito popular. Pode acontecer de ter um equívoco, de traduzir alguma coisa fora do contexto, pode acontecer, não quer dizer que está tudo errado, não. É muito fácil de entender, muito bom, mas algumas coisas podem ser que precisam de comparações. Precisam de comparações. Então, o que você tem na sua casa tem uma boa tradução. A NVI é uma boa tradução.
a da Sociedade Bíblica ARA, né, a ARC, são todas boas traduções, a NAA, são traduções, até porque se você não sabe disso, a Sociedade Bíblica que está em Barueri, ela tem a sua impressora, vem também, né, algumas coisas que são impressas fora, mas uma boa parte impressa na Sociedade Bíblica. Essa Sociedade Bíblica, essa impressão, ela é praticamente perfeita, há um cuidado. Você tem que pensar que, imagina, né, esse papel aqui, ó, fininho do jeito que ele é, fininho, sendo impresso. E se você olha Bíblias, por exemplo, da Sociedade Bíblica, você não encontra erros. Você não encontra erros ortográficos, você não encontra manchas de impressão. Dificilmente, talvez, por outras gráficas assim, menos preparadas assim, talvez você encontre. Mas na Bíblia você vai encontrar erros, por exemplo, nos livros. Pega livros de grandes editoras, como a Editora Move, por exemplo. Você vai encontrar erros de impressão, erros gráficos que ficam ali. Na Bíblia você não vai encontrar, porque há um zelo com a palavra, até mesmo com o texto escrito, há um zelo com a palavra. E a primeira atitude que nós devemos ter é uma atitude de honra diante da palavra. Então a sua Bíblia, ela não pode ficar desprezada em algum canto, jogada em algum canto, enfiada em algum buraco. A sua Bíblia não pode ficar, você tem que ter um respeito até mesmo pelo livro. Isso é uma demonstração, não quer dizer que esse material que está aqui, esse tipo de papel é sagrado, não. As palavras que estão aqui produzem vida dentro de nós. Mas nós temos que ter uma atitude de honra, uma atitude de respeito diante da palavra. Esse amor pela palavra, um lugar de destaque na sua casa pela palavra, não tem problema você anotar, você colocar papel, né, na Bíblia, você utilizar ela ser útil para você, não tem problema. Mas que tenha uma atitude de honra, não vai lá sentar em cima da Bíblia para não sujar as calças. Você não vai lá pegar e colocar a Bíblia de qualquer jeito num lugar, jogar ela num canto, né? Rasgar uma folha dela para fazer um rascunho. Isso não se faz. A Bíblia você tem que ter uma atitude de honra. E a honra também diante do princípio que é ensinado. Diante da palavra que é ensinada. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E os bereanos aqui eram mais nobres. Nobreza. Às vezes às vezes há pessoas que são assim, ó, são pessoas que têm uma oportunidade de mudança, têm uma oportunidade de ter uma vida diferente, mas parece que elas querem a miséria. O espírito das trevas leva ela a ter miséria. Você dá uma casa nova para ela, linda, limpa, organizada, é uma semana, tá cheia de tranqueira aquela casa, já entulhou um monte de coisa, já encheu de coisa, já penduricou a casa, colocou um monte de coisa pendurada na parede, já riscou não sei o que, já encheu de cacareco velho a casa. Ou seja, você já trouxe uma tranqueiraiada junto. Nós temos que se libertar. E isso também diante da palavra. Às vezes a pessoa está vendo uma oportunidade. Tem alguns bairros, por exemplo, que às vezes vai lá, você pode ir lá e construir um bairro de novo. Uma casa nova cada um, asfalto, calçada, grama, deixar tudo bonito. É uma semana, tá jogado um sofá velho num canto, tá jogado tranqueira, lixo no outro. Por quê? Porque as pessoas não têm nobreza, é a palavra que traz nobreza. A nobreza é a honra, é o respeito, é o temor. Nós precisamos saber se portar aonde nós estamos e aprender com a palavra, nos tornarmos pessoas nobres. Então comece a mudar a sua vida, comece a mudar a sua história. Comece a permitir a palavra tira você da miséria, a palavra tira você de um lugar escuro, sujo. A palavra coloca você num lugar de destaque. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por que eles eram mais nobres? Porque eles tinham atitude de nobreza. Não adianta você falar que você é isso, que você é aquilo, que você é um cristão, que você é um líder, que você é um pastor, se você não tem uma atitude nobre, uma atitude de honra. A palavra, nós precisamos diante da palavra ter uma atitude de honra. Olha, você tem que entender que é um grande privilégio
para mim e para você ter essa Bíblia na mão. Essa Bíblia na mão é um grande privilégio. É um grande privilégio para mim e para você. Pessoas que têm dado a vida ainda para que essa palavra chegue na mão de outras pessoas. Tem um livro legal chamado O Contrabandista de Deus, o irmão André. Trabalhou na época da Cortina de Ferro, né? Tá aí uma guerra lá naquela região hoje novamente, querendo instalar o comunismo lá toda aquela onde era a Cortina de Ferro. E esse irmão André foi missionário lá. E ele contrabandeava Bíblias para a União Soviética, para dentro da União Soviética, para os cristãos que estavam lá, para a evangelização. Então esse homem correu risco de vida, muitas vezes. Né? Há outros relatos, outros lugares, por exemplo, na Somália, na China, né? Lugares como esse, também em outros lugares mais próximos de nós. Relatos incríveis, relatos de pessoas que têm dado a vida pela palavra e você tem aí na sua casa e você não lê. Ou você trata a Bíblia como uma caixinha da sorte. Meu Deus do céu, se você tem uma caixinha da sorte, isso não serve para nada na sua vida. Tá lá aquela caixinha de promessa. Você vai lá, você só quer a bênção, você não quer mudança nenhuma na sua vida. Vai lá e tira, fica tranquilo, todos os versículos que estão lá são para dizer o quanto você é legal, o quanto você é uma bênção, o quanto vai dar tudo certo na sua vida. Nenhum vai estar falando assim para você, se arrependa, pecador, mude a sua vida, cuida da sua família, vai lá, seja um homem de verdade, seja uma mulher. Nenhum vai estar falando assim. Que é escolhido lá só os da bênção mesmo, só os da bênção, a caixinha da promessa. Compra aí ou faz uma caixinha da exortação para que você possa crescer, para que você possa melhorar a sua vida, se tornar uma pessoa ainda mais nobre. A atitude de honra diante da palavra nos torna uma pessoa nobre. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Então que vocês da família 659 se tornem pessoas mais nobres diante da sua atitude com a palavra. Primeira atitude de honra. E aí diz aqui o texto também, ó, pois receberam a mensagem com grande interesse. Foi com grande interesse que eles receberam a palavra. Ou seja, eles tinham a palavra, eles liam a palavra, eles aplicavam na sua vida, recebiam ela com um grande interesse. Havia um grande interesse pela palavra. Nós precisamos ter um grande interesse pela palavra. O nosso coração deve estar interessado, apaixonado, um grande interesse pela palavra de Deus. Você também não adianta ter a palavra lá e você às vezes antes de ler a Bíblia você quer ver notícia. Antes de ler a Bíblia você quer assistir televisão, você não tem interesse nenhum pela palavra. Você sempre usa aquela desculpa. Me dá sono ler a Bíblia. Eu não consigo entender. Eu não sei o que. Você não tem dedicação à palavra. Você precisa todos os dias se debruçar na palavra, que seja 10, 15, 20, 30 minutos, e você entender o Senhor quer falar com você através da palavra. Traga esses princípios para a sua vida. Os bereanos, eles tinham um grande interesse, grande paixão pela palavra. E o último princípio que eu quero passar para vocês aqui, atitudes diante da palavra, nós precisamos ter gratidão. Como eu disse para você, muita gente, meu querido, deu a vida para que chegasse a Bíblia até nós. Posso me equivocar um pouco em questões de ano, de quantidade de ano. Posso estar enganado, mas não vou estar tão enganado. Mas, por exemplo, a tradução para o português. A tradução para o português, João Ferreira de Almeida, levou quase 60 anos para traduzir. Porque com 30 anos que ele estava traduzindo, pegaram os escritos dele e eliminaram os escritos dele. Ele começou de novo. Isso não é uma história só, tem várias histórias assim de tradução da Bíblia. John Wycliffe, por exemplo, um dos pré-reformadores, reformadores, né, na época aí da grandes trevas que existiu sobre a terra. Ele foi uma dessas pessoas que começou a tradução da Bíblia. Foi queimado todos os seus escritos.
Assim outras pessoas também. O próprio Lutero, quantos anos levou para fazer a primeira tradução. E assim tantas outras pessoas que se dedicaram. Hoje ainda há pessoas que se dedicam à tradução da Bíblia para alguns idiomas que não tem nenhuma porção da palavra, nenhum versículo da palavra. Pessoas que estão dedicando a sua vida para conhecer o idioma, para traduzir para aquele idioma, para levar a palavra, que seja para um grupo de pessoas, de 1.000, de 2.000, de 10.000 pessoas. Então há ainda dezenas de idiomas, de línguas que não tem a palavra, você já tem a Bíblia aí. Então valorize o que você tem, tenha gratidão no seu coração. Tenha gratidão, talvez o excesso, né, de tanto paparico com o tipo da formatação gráfica da Bíblia, talvez esse excesso tenha prejudicado um pouco. Porque há tantas opções, e quando a gente tem muita opção, a gente acaba tendo dificuldade de escolher uma e se dedicar a uma. Se você tiver talvez uma opção só, fica mais fácil de você pegar para você fazer aquilo ali. Então, tem esse discernimento. Está aí a Bíblia na sua casa. Não espera ter uma Bíblia com a capa de não sei o que para que você comece a ler. Uma Bíblia nova, eu quero uma Bíblia nova. Valorize o que você tem aí. Tá rasgadinha, tá esfoladinha, mas é a palavra de Deus, usa ela. Senta com a sua família, leia a Bíblia. Senta na sua casa, pegue a tua Bíblia, leia. Você não precisa de uma Bíblia de estudo. Quem disse que você precisa de uma Bíblia de estudo para você entender a palavra? Isso é uma ferramenta atual. Os cristãos que viveram há tantos anos atrás, aí até 100 anos atrás, nunca tiveram Bíblia de estudo. Eles tinham a Bíblia. Era a Bíblia que eles tinham e ali se debruçava diante dela. Hoje a gente tem diversas ferramentas. Coloca aí no Google versículos sobre a Bíblia, aparece vários versículos. É uma ferramenta que você pode utilizar para você estudar a Bíblia, mas não necessariamente você precisa dela para que você realmente possa amar a palavra, ter gratidão no seu coração, honrar a palavra. Então hoje, para ativar você, para que você possa crescer 1%, ame a palavra. John Wesley, ele disse o seguinte, que ele era um homem de um livro só. Não quer dizer que ele não lia outros livros, ele lia, mas esse era o livro do coração. Você quer ser um homem e uma mulher de Deus? Então olha, seja um homem e uma mulher de um livro só. Tem um livro, tenha esse livro no seu coração. Tenha esse livro dentro do seu coração, valorize ele. Ame a palavra. Tenha conhecimento do que está acontecendo, vai lá, leia os jornais, as notícias, se intere do que está acontecendo para você orar pelo seu país. Leia bons livros que vão instruir, inspirar você, ajudar você. Leia ótimos livros, tem tantos bons livros, mas a palavra que seja o livro do seu coração. Que a Bíblia seja o livro do seu coração. Eu não preciso te convencer disso. Eu não estou aqui para te convencer que você deve amar a palavra. Eu estou aqui para te dizer, aqui está tudo o que você precisa. A palavra ela é suficiente para as nossas vidas. Aqui está tudo o que você precisa. Seja um homem ou uma mulher de um livro só. Tem esse livro no seu coração. Assim eram os bereanos e a Bíblia diz que eles eram nobres. Você faz parte do reino de Deus. Você quer fazer parte da nobreza? A nobreza no reino de Deus é um pouco diferente segundo o mundo. A nobreza do reino de Deus tem a ver com intimidade com Deus. Então, ame a palavra. Se dedique a ela. E aí, vai lá, faça um renovo no seu coração. Busque esse renovo e se dedique novamente à palavra. De repente você está relaxado com a Bíblia. Vai lá, se organize. Não, eu vou ler o texto aqui, eu vou me dedicar a isso, eu vou estudar isso, eu vou fazer meu devocional com mais excelência. Pega esse texto que eu passei para você, agora leia o capítulo 17, eu vou meditar um pouco mais, vou entender um pouco mais o que o pastor falou. Aqui é uma ajuda para você, meu querido. A família 659 é só uma ajuda. É como se fosse aqui na roça, né? Quando você vai plantar um pé de tomate, por exemplo, você coloca lá um tutor, uma varetinha de bambu.
para que o pé de tomate possa crescer por ali e possa ter um tutor. A família 659 é só um tutor, não substitui a tua dedicação, devoção à palavra. Eu quero orar pela tua vida, nós vamos orar por você, vamos orar pela tua família, eu quero abençoar você, que desperte esse amor no seu coração pela palavra, essa honra, essa gratidão, esse grande interesse pela palavra desperte no seu coração. Vamos orar pelo Gustavo, vamos orar pela Carol, vamos orar pela Liane, vamos declarar sobre a vida deles o Severino, vamos profetizar sobre a vida deles agora a cura do Senhor, né? Vamos orar pela Jocelita, vamos clamar pela vida dela. Eu também uma senhora que eu recebi um pedido de oração, Dona Lúcia, está num estágio aí, está no UTI internado, vamos orar pela vida dela. Vamos pedir a bênção de Deus aí sobre o Andrew, Deus abençoe ele, e vamos orar pela sua casa, pela sua família. Pai querido, em nome de Jesus, quero pedir tua bênção agora sobre a vida de cada um dos teus filhos, Deus. Que o Senhor abençoe agora, Senhor Deus, a família 659, as pessoas que participam, Deus, as pessoas que durante o dia estarão assistindo essa mensagem, que o Senhor as abençoe. Senhor, eu declaro sobre a vida do Gustavo, sobre a vida, Senhor Deus, da Liane, sobre a vida da Carol, sobre a vida do Severino, sobre a vida dessas pessoas que foram nomeadas aqui, Senhor. Cada uma delas, Pai, os pedidos de oração que estão chegando, que o Senhor estenda as suas mãos de graça agora sobre eles, Pai. Que o Senhor os abençoe, Pai, que a graça do Senhor esteja sobre eles. Pai querido, eu declaro sobre o dia deles agora, um dia de bênção, Pai, um dia extraordinário. Que, Senhor Deus, se desperte no coração deles um amor pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Fim de semana a gente vai estar tendo encontro com Deus, com os homens. Esteja orando por nós também, orando por esses homens que estarão nesse encontro. Será um tempo de bênção, sempre é um tempo de bênção para todos nós. Que Deus abençoe muito você, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.